Como eu disse, é com muita alegria que recebemos o nosso irmão Nazil Canarim Júnior. Profissionalmente é advogado, professor universitário, residente em Bauru, vinculado ao Centro Espírita Amor e Caridade, com atuação nas áreas de ensino e de exposições públicas. Nosso irmão é palestrante, não é? A gente sabe, aqueles que nos acompanham sempre já devem tê-lo visto, porque ele colabora conosco, não é? 2, 3 vezes ao ano ele vem estar conosco, temos aprendido muito com ele, com a sua facilidade de expressão. Então ele faz palestras pelo Brasil inteiro, todo lugar está lá o nosso irmão Nazil levando do seu conhecimento para as pessoas, não é? Divulgando a doutrina espírita. E hoje nós vamos aprender um pouco mais. Vamos envolvê-lo na nossa vibração mais fraterna, no nosso carinho, para que ele se sinta bem em nossa casa e possamos assim aprender a lição que carinhosamente ele está trazendo para nós nesta tarde. Nazil, que Jesus te abençoe. Ixi. 8 horas da noite é cedo. Não, às 8 eu tenho que estar em Matão, é a sorte. Hoje eu vou aprontar, tá? Ótimo, então tá bom. Quando eu resolvo aprontar, é porque eu resolvo aprontar. 5 temas. Primeiro, é só sugerir. Se não tiver... Nossa, você começou pesado. Pesado. Aceitei, vai. Segundo, misericórdia. Culpa. Reencarnação e... Desculpe. Perda de ente querido. Eu devia ter trazido a palestra pronta. Sairia melhor. É brincadeira, isso aí é campanha evite que o expositor tenha Alzheimer, né? Porque aí força você a ficar ligado. Você não vem aqui e reproduz, é brincadeira. É uma das coisas mais difíceis que a gente enfrenta esta, de pedir que vocês falem. Mas como eu estou em casa, e em casa a gente pode fazer isto, é comum, pelo menos onde eu atuo, que nós reservemos uma data mensal para que as pessoas digam sobre aquilo que elas gostariam de ouvir. E a justificativa é bem clara. Acontece de, às vezes, a gente fazer uma exposição, e eu gosto sempre de trabalhar um tema na sequência. Eu uso isto como regra, até para que as pessoas possam estudar comigo. E eu preparo lá o tema, falo como se fosse o homem da cobra, termino a exposição, a sala cheia, e alguém vem lá do final e diz assim, nossa, você falou para mim hoje. E eu fico imaginando os outros foram embora sem nada. E se eu só falei para ele, por que é que ele não me ligou, né? E a gente conversava, eu não precisava ter falado 1 hora, né? Que é o tempo que a gente se prepara, e para fazer uma exposição de 1 hora, eu costumo gastar 3 de preparação. Então, são 3 de estudo para uma e só ele. Ah, foi para mim a palestra hoje. Eu pergunto, os outros 500 foram embora sem nada. Então, a gente vai tentar atender não 5. Legal? Vamos recordar os temas então? Amor, misericórdia, reencarnação, desencarnação de pessoas queridas, e tinha um 5º que eu já perdi. Culpa. Que loucura, hein? Que loucura. É? Pedir para o público falar os temas. É? Ah. Um dia eu farei. Se humilha, né? Vamos lá. Eu vou começar pelo aquele que é o mais fácil. Pode parecer que não, mas é. A desencarnação de pessoas queridas. Por uma questão muito simples. Quando Kardec
a partir do ano de 1854, passou a observar o fenômeno das mesas girantes, ele constatou, depois de excluir qualquer possibilidade de fraude, e as fraudes existem. Precisamos ficar muito atentos. As fraudes existem. E elas, às vezes, dão mostras muito sutis, de maneira que toda a nossa atenção, quando se trata de fenômeno mediúnico, precisa estar presente. Precisa estar presente. Algo que ele então constatou é que estava diante de um fato que, de certa forma, colocava por terra todas as conjecturas acerca da morte. Todos nós sabemos da finitude do corpo. Todos nós. E nas mais diversas épocas em que a antropologia se debruçou a analisar a questão da finitude do corpo, percebeu na comunidade sobrevivente um respeito para com aquilo. Não há, no comportamento do homem, por mais recuado que os antropólogos cheguem. Roger Bastide é alguém que faz isso com uma peculiaridade fantástica. Há um respeito pela figura daquele cujo corpo é dado sepultamento. Razão pela qual, em todas as épocas, se procurou marcar a presença daquela pessoa ou com uma reverência à sua memória, ou com a assinalação mesma do lugar onde os seus restos foram deixados. Kardec observa que as construções que vêm ao longo dos séculos, elas acabam desaguando em visões a respeito do que seria o pós-morte. Escolas religiosas vão criar regiões para as quais destinarão aquelas pessoas. Percebam vocês que a destinação parte daqui. Somos nós que vamos dizer onde as pessoas estarão. E ele, descrente disso, a prova clara está na construção do livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo, faz com que ele então passe a observar as comunicações que lhe chegam, são comunicações de pessoas que dão nomes que eventualmente tiveram na existência terrestre. E ele então se depara com uma realidade. Há, através das manifestações espíritas, uma retroalimentação a respeito do que para nós era uma ideia. Passa a surgir o fato comprobatório da sobrevivência. Os espíritos sobrevivem ao corpo. E é este o ponto mais importante, para o qual todos nós, na minha opinião, e já disse isso aqui inúmeras vezes, é o ponto mais importante da doutrina espírita. É por isso que ela se chama doutrina espírita, ditada pelos espíritos. O que eles querem nos dizer, a nós que momentaneamente estamos aqui, sem nos afastarmos da realidade a qual pertencemos, que é espiritual, que a morte representa apenas o término da existência. Nenhum de nós, ainda que deseje, vai morrer. Ainda que deseje.
é a grande frustração do suicida. Quando ele descobre que, ao fugir do que ele imaginava um problema insolúvel, tem diante de si dois problemas: aquele que ele não equacionou e o grave, que é ter atentado contra a divindade por perder uma oportunidade tão ansiada por cada um de nós. Então, minha cara, despedir-se de um ser querido representa para todos nós um momento difícil, porque, na verdade, aquela pessoa que conosco conviveu, como pai, como mãe, como filho, como companheiro, como amigo, é alguém que talvez não nos permita mais o contato físico como nós mantemos hoje. Daí porque nós percebemos cada vez mais forte, e isso é fruto exatamente de uma conscientização, a ideia de que nós temos que conviver uns com os outros. Quantos pais esperam a visita dos filhos e que não ocorre? Quantos irmãos não têm a chance de se rever? Quantas vezes adiamos um contato e amanhã talvez não tenhamos mais a pessoa fisicamente ao nosso lado? É bem verdade que o Espiritismo vai nos trazer inúmeras explicações, e aí eu precisaria do tempo todo para falar a respeito disso. As visitas através dos sonhos, as comunicações de natureza mediúnica, etc, etc, etc. O fato é que nenhum de nós precisa ter mais do que saudade daquele ser que conosco conviveu e que voltou para a realidade de onde somos. Nada mais do que isto. Por quê? Porque aquele ser continua. O corpo volta para onde o ser o fez reiniciar a trajetória, para o conjunto. Nós aprendemos pelo estudo da biologia, da química, que a composição do nosso corpo não difere da composição dos corpos que são encontrados na Terra, seja ocupados por animais, seja ocupado pelos vegetais, porque também nós temos o mesmo conjunto que permite a expressão dos nossos espíritos. O espírito, ele está fora desse contexto da dissolução corporal. Ele continuará a sua trajetória, como nós continuamos a nossa. E aqui a gente já junta o segundo tema que vocês me deram para pensar: a reencarnação. Porque é só através das experiências de inúmeros corpos que nós vamos galgando a nossa evolução. O detalhe, não somos só nós. O princípio inteligente de que nos falam os Espíritos, livro segundo do Livro dos Espíritos, é criado por Deus a partir da menor expressão. É por isso que eles nos dizem, do átomo ao arcanjo, não há solução de continuidade. Há um princípio inteligente em trajetória evolutiva ascensional. Nos primeiros movimentos, isso é regrado pelo instinto, de tal forma que nós vamos vendo as expressões evolutivas dirigidas por leis que nos cabe apenas observar e aplaudir. Quanta gente se maravilha de ver um João de Barro construir a casa e fica encantado, como é que pode? Observa o vento, faz de maneira que a chuva não destrua,
e o faz indo ao rio, pegando a lama e com galhos edificando na árvore. O que é isso? É o princípio inteligente, ganhando experiência para, no momento que os Espíritos também nos dizem, não sabemos, ser assinalado com a consciência, como está lá na questão 600 e pouco do Livro dos Espíritos, e a partir daí, iniciarmos a nossa trajetória evolutiva. Nós, os que aqui estamos, somos espíritos experimentadíssimos. Alguns de nós têm milhões de anos. Eu sei que você deve estar assustado, né? Porque quando faz 30 já acha, nossa, apareceu o primeiro pé de galinha. Esquece, esquece. Você não é o corpo, você usa o corpo para mais uma experiência, e é aqui que está o problema. É mais uma. E por que elas se tornaram necessárias? Acho que agora, antes de eu chegar, as 3 condutas que vocês me puseram explicam. Curioso, né? Vocês não sabiam que eu ia falar sobre isso, nem combinaram os temas. Mas se vocês perceberam, nós já vamos chegar no encadeamento em que tudo se fechará. Porque a doutrina espírita é assim. Ela é lógica, ela é racional. Às vezes ela nos faz adotar posturas que as pessoas não aceitam. Eu vou voltar só um pouquinho na desencarnação de entes queridos. Porque já fui censurado por não verter lágrimas. Você acredita? Ah, você foi lá no velório e não chorou. Sim, não sou carpideira. Puxa, Nazil, mas você não vai chorar? Por que eu tenho que chorar? Mas a pessoa morreu. Não, a pessoa não morreu. Ela deixou o corpo. Morreu. Essa é a diferença de conhecer Espiritismo e de ficar como vara verde. O espírita consciente não lamenta a certeza que tem. Eu tenho certeza que se desencarnar agora, isso às vezes eu choco todo mundo que está à minha volta, né? Porque eu costumo chocar as pessoas com isso, falar, não tem problema, é ir ali para depois cuidar da vida. Porque é isso mesmo. Eu só preciso tomar cuidado, porque a hora que eu voltar, não vou poder ter uma pessoa generosa como a Leia me apresentando. A Leia diz, não, o Nazil, o problema é que o Nazil se conhece. E aí é que a conversa muda. Porque nós precisamos das reencarnações exatamente porque falhamos nas oportunidades anteriores. É a primeira vez, ao menos na minha trajetória reencarnatória, que tenho chance de conhecer tanto como me foi dado conhecer na presente reencarnação. Todas as existências anteriores foram válidas, certamente. Conheci pessoas fantásticas, mas também não desfrutei da capacidade de entender o conjunto como a doutrina espírita agora nos oferece. Nós somos felizes demais. Reencarnacionistas são os hindus. Porém, qual a visão deles sobre a reencarnação? Quando a pessoa atinge um nível, ela vai se reencarnar num animal. A vaca. Ela vai poder então se doar em favor de todos aqueles que vivem na comunidade. São reencarnacionistas. Porém, não tem a visão que nós temos clara. Não há retrocesso do princípio inteligente. Uma vez ingressado no reino espiritual, enquanto espírito, nós não retrocedemos. Jamais ocuparemos corpos de animais. Porém, fiquemos felizes. Os animais ocuparão amanhã a condição de espíritos. E isso nos abre um horizonte fantástico.
porque nós olhamos aqueles que a Bíblia diz, dominai, subjulgai, de outra forma. São nossos irmãos em evolução. E por isso merecem o nosso carinho. Agora, cuidado, carinho não é para o gato, carinho não é para o cachorro. E mantém o passarinho preso. As mulheres vão ficar bravas agora. Pisa na barata. Não pode? Como não pode? É um ser em evolução. E o que eu faço, Nazil? Chame o homem da casa. Se ele não subir na cadeira. O fato é que não pode. Você tem que adotar uma postura. Ah, peraí, que então isso significa que... Então, presta atenção. A nossa visão está se descortinando. Meus amigos, a conta que a gente tem para quitar depois desta é fenomenal. Porque nunca nos foi dado conhecer tanto com racionalidade. Não é conhecer porque acha, é conhecer com racionalidade. A reencarnação é comprovadíssima. As evidências apresentadas por Ian Stevenson, por Rabindra Banerjee, por Hernani Guimarães Andrade, estão todas inseridas em estudos depositados em universidades. Estão lá sinais característicos. A criança que se lembra onde morou e avisa aqueles que estão à sua volta. Aqui perto, na Franca do Imperador, uma certa criança, quando o irmão entrou dentro de casa, trazendo um machucado na perna, sentou-se aos 6 anos e disse para a mãe: mamãe, vai lá no fundo, pega a erva tal, junta com isto, faz um emplasto e põe na perna dele. A mãe olhou, o menino cheirou alguma coisa, chegou perto, o que é? Vai no fundo, pega uma erva, pega uma coisa, junta, faz um emplasto e põe na perna dele. De onde você sabe? Eu te conto depois, vai fazer. Aí a mãe foi, fez, colocou e agora senta aí e me conta. De onde você sabe? De quando eu era benzedor. Você era o quê? Benzedor. Menino, onde você esteve? Com quem você esteve? Não, mamãe, estou só me lembrando. A coisa ficou tão forte que a família foi ao Chico. E o Chico disse: é muito mais do que vocês pensam. Procure o Hernani Guimarães Andrade em São Paulo. E no livro Reencarnação do Brasil, vocês encontrarão a história do Cinza. Este menino que houvera sido na região de Franca um benzedor. E os fatos que induzem a comprovação da reencarnação são tão evidentes que o Hernani, depois de estudar, não tem dúvida, este menino viveu uma experiência anterior. Ele tinha um sinal de nascença muito interessante, uma cicatriz grande na batata da perna. O Cinza houvera desencarnado depois de uma agressão de cobra, e os dentes que o levaram, onde o veneno foi inoculado, o levaram à desencarnação. Ao ser conduzido até a cidade, porque ele pediu para visitar um irmão que ainda estava encarnado e que tinha uma encomenda que ele havia deixado. Olha que coisa interessante. O Hernani diz, ao chegar na cidade, onde fica? Ele nunca havia voltado àquela cidade, tá? Morava em outro lugar. Chegou lá e disse, não está aqui, não, é mais para o final da cidade, é tal lugar. Foi guiando, chegou no endereço, ele disse, pode parar que é aqui. Quando desceu, falou, meu irmão vem vindo lá. E o sujeito vinha vindo. Quando o camarada chegou, ele já perguntou, onde que está o poço que tinha do lado da casa? Que poço, moleque? O poço que ficava do lado da casa. Esse poço foi enterrado, mas quando você esteve aqui? Isso não importa agora. Vim buscar a minha santa.
Veio buscar o quê? A santa que eu deixei com você. E todo mundo tentando explicar para o cara, porque imagina, surpresa, um moleque chega lá, fala, não tem problema. Veio buscar uma santa, entra. E abriu, o Hernani disse que havia uma parede com mais ou menos uns 100 santos. Qual que é a sua? Falou, me empresta o banco. E com um banquinho, subiu e pegou. Aí o cara ajoelhou, fez o sinal da cruz e começou a rezar. Falou, meu Deus, é o fantasma que veio. Porque essa, meu irmão, antes de morrer, isso eu te deixei. E preciso falar com você em separado. E aí então o Hernani relata, né? O menino diz para o irmão, pare de cobrar para benzer. Isso vai te complicar. Quer prova maior? Ah, mas como é que a gente vai saber se é? Eu pergunto, como é que a gente duvida que seja? O doutor Banerjee catalogou mais de 500 casos. Ian Stevens, nos Estados Unidos, na Universidade de Virgínia, fez estudos de mais de 1000 evidências de reencarnação. E nós não precisamos ir longe, basta olhar para nós mesmos, para as nossas eventuais dificuldades e também para os nossos acertos. E por que a gente precisa reencarnar? Bom, agora então, nós pegamos os 3 pontos que vocês deixaram em aberto. Qual era? Amor, culpa e misericórdia. Olha que coisa legal. Amor, culpa e misericórdia. Bem, quem imagina que a reencarnação seja para purgar débitos do passado, não leu o Espiritismo. Esse é um problema sério. Às vezes a pessoa sai com essa, não, a gente está aqui para pagar o que fez. Larga disso, cara, imagina. Se a gente fosse pagar o que fez, nem estava aqui. E não precisava voltar, não. Tinha pego o elevador para descer. O Raul Teixeira que usava essa expressão para mim, Nazil, quando eu desencarnar, eu vou pegar um elevador e descer. Eu falei, bom, se você vai descer, eu não tenho nem noção. Tem escorregador para ser mais rápido, né? Mas se um cara como você vai descer, prestemos atenção. Nós trazemos conosco aquilo que somos. Ponto final. E nós precisamos crescer. Como é que nós avançamos? Evidentemente, quitando-nos conosco mesmos, sendo melhores. Então, ao voltar às experiências reencarnatórias, nós trazemos exatamente um panorama daquilo que nós fizemos anteriormente. Capítulo 5 do Evangelho. Causas atuais das aflições, que Kardec abre violentamente, e aí, muito pequenininho, causas anteriores das aflições. Por quê? Porque somos nós mesmos. E não temos que ajustar nada. É uma questão de ser melhor a cada dia. A cada dia. Sem ficar travados por sentimentos que não quitam. É bem verdade que no céu e inferno, Kardec diz, é necessário arrepender-se do que fez. Em seguida, expiar aquilo que fez, para na sequência reparar o mal que fez. Mas o principal prejudicado pelo nosso mal é quem? Pode falar alto que é isso mesmo. Isso, pode falar mais alto um pouquinho. Você já se conscientizou disso? Então tá bom.
A gente só não entende porque continua pisando na bola. Porque nós sabemos. Os maiores prejudicados. Eu não prejudico a Leia com as minhas ações. A mim, eu prejudico. A mim. A mim. E isso torna a minha ascensão complicada. Experimenta subir uma montanha carregando uma mochila de pedras. Você precisa deixá-las. Você precisa se aliviar do peso que impede ao seu espírito alçar voos mais elevados. Todos os espíritos que Kardec entrevista em O Céu e o Inferno, para os quais ele só faz uma pergunta, curioso, hein? Como você está? Kardec não pergunta onde. Mais tarde André Luiz vai explicar-nos onde. Mas Kardec pergunta como. E eles são unânimes em dizer como estão. Que não é diferente de como nós estamos agora. Você está dormindo toda noite com tranquilidade. A consciência de que fez tudo o que podia está... Não, Nazil, é um sufoco. Preciso até tomar isso, aquilo outro para dormir. Bom, amigo, desencarnar não vai facilitar muito a sua situação. Com uma diferença, que na realidade encarnatória, a gente chega nos lugares e as pessoas abrem as portas dizendo, nossa, é um cara muito bacana. Na realidade espiritual isso não funciona. Se você for bacana, legal. Se você não for, legal também. Aí você entra na fila de pedir uma nova reencarnação. Não guardar, portanto, nenhum sentimento de culpa. Nós nos equivocamos. Nós agimos, às vezes, movidos por comportamentos instintivos, o que revela a distância que ainda estamos do que ou de onde gostaríamos de estar. As regrinhas são fáceis. Nós já sabemos de cor. O problema é pôr em prática. É só lembrar de Jesus. A gente deve perdoar uma pessoa quantas vezes? Como é que é a conta? 70 vezes. E por que a gente não perdoa a pessoa que cruzou a nossa frente no caixa do supermercado? Cruzou. Ah, maldiçoada. Vai lá e... Aquele que dá uma fechada na rua, no trânsito, eu não sei aqui em Araraquara, lá em Bauru, há uma legião de ingleses reencarnados. Todo mundo anda na esquerda. É impressionante. Ingleses reencarnados. Você veja que o Brasil é um país que recebe espíritos de todos os lugares. O cara só sabe andar na esquerda. E não é na velocidade da rua. É a velocidade dividido pelo meio. É cautela. Falando no celular, mas da esquerda. Ele é cauteloso em termos. Então você age como quando isso acontece? Ah, deixa lá. Eu não ajo, tá? A única coisa que eu faço é não abaixar o vidro. Porque se eu abaixar o vidro, o camarada é capaz de me reconhecer. Fala, nossa, esse é o cara que faz palestra lá no centro. Xingando desse jeito, né? Nossa, eu penso na mãe do sujeito. Eu falo, senhora, desculpe. Mas que é isso que está aqui na minha frente? Né? E aí respiro fundo. Claro, nenhum de nós. Aliás, tem uma notícia boa e ruim ao mesmo tempo. Nós nunca seremos perfeitos. O único perfeito é Deus. Nós seremos, e aí está o nosso desafio, perfectíveis. Perfectíveis. Portanto, ao lado de não guardar qualquer sentimento, há em nós o forte desafio de agir com misericórdia. Que palavra é essa?
Se a gente for no latim, vai entender a composição dela. É alguém que age com o coração. Alguém que age com um sentimento elevado de compreensão. Misericórdia. A mesma misericórdia que nós deveríamos adotar diante de comportamentos errados, porque nós os temos. Nós devemos ser compreensivos com as faltas alheias, porque nós as temos. Será que na condição daquela pessoa, a nossa postura teria sido diversa? Se sim, ótimo, não temos motivo para censurar. Se não, imitemos os franceses. Fermez la bouche. Fecha a boca. Não repassa. Não repassa. E sabe por que eu vou insistir na misericórdia? Porque o amor é um sentimento que nós ainda não aprendemos a exercitar. Estamos tentando. Foi a recomendação máxima de Jesus, e não foi falada, foi vivida. Imagina alguém que só despendeu o bem. Jamais, nos instantes em que esteve entre nós, se recusou a atender e a acolher a quem quer que fosse. Prostituta, braços abertos. Publicano, braços abertos. Cobrador de impostos, braços abertos. Todos aqueles que nas nossas condições evolutivas transitaram ao lado de Jesus, o viram amar incondicionalmente. Qual foi o pagamento de tanto amor? Mais do que a cruz, foi transformá-lo em Deus. Porque este movimento deliberado, claro, afastou o seu ensino de todos nós. E ele sabia disso. Sabia que as intenções iriam mascarar uma mensagem que é de compreensão. E aí surgem as teologias do pecado, do afastamento, os ritos que não têm sentido. E ele veio ensinar a concórdia, veio ensinar a amar. Um amor que nós podemos expressar, mas que nós não conseguimos. Nunca, no âmbito das próprias famílias, tanto se agrediu como nos nossos dias. Examinando com os meus alunos as crianças que sofrem maus tratos, porque eu lecionei este semestre que se encerra, Estatuto da Criança e do Adolescente, eu levei para eles algumas estatísticas que saíram apavorados. Quem vocês acham que maltrata as crianças? A sua mãe deve ter te dito, né? Cuidado na rua com estranho. Presta atenção se a pessoa vem vindo perto de você. Que falácia, que bobagem. As pessoas são agredidas, as crianças maltratadas dentro de casa, por aqueles que têm o dever de delas cuidar. Os números são assombrosos. 70% dos casos de violência ocorrem dentro de casa. Portanto, se aqueles que recebem espíritos para encaminhá-los no bem os agridem, nós estamos muito distantes de saber amar. Porque dizem os espíritos, fechando a parte terceira, na última das leis morais, que o amor da mãe é a expressão máxima de alguém que entendeu que deve abrir mão de si em favor dos outros. Eu sei que muitas das que estão aqui
fizeram isto. E sem esperar nada de volta. Porque, aliás, a gente não deve esperar nada de volta. Quem ama, dá vida por seus amigos. Jesus. E foi o que ele fez. E no momento mais difícil, olhou para aquela turba ensandecida e disse: Senhor, essa gente não sabe o que está fazendo. Nem considera isso uma agressão. Até porque, antevendo toda a situação, ele já havia dito, né? Eu vou, mas volto. E se criou a ideia da ressurreição por incapacidade de entender o que nós espíritas já sabemos. O que ele fez? Bom, o que ele fez é algo que pode ficar muito fácil acontecer. O problema vai ser as pessoas quererem. E eu vou voltar no ser querido. Para fechar, né? Seu pai desencarnou. Então ele vai voltar hoje à noite para te ver. Tudo bem? Ô Nazil, está brincando comigo? É verdade, vai aparecer lá no seu quarto. Não pode, meu pai vai aparecer? Entrar lá, e aí filhão, tudo bem? Nossa, segunda desencarnação na família. Vejam vocês que nós ainda não estamos preparados para isso tudo. Mas o tempo corre. O tempo corre. Ele avisou os apóstolos e precisou aparecer para Madalena em primeiro lugar. Porque os apóstolos, está lá o episódio de Tomé. Se eu não puser a mão, se eu não tocar, tá bom, Tomé, estou aqui, põe a mão. Nossa. Esta é a realidade que nós estamos inseridos, meus amigos. Ser espírita é isso. É entender que a morte não existe. Que nós só precisamos voltar às experiências encarnatórias em mundos difíceis como o nosso, onde quem deveria amar não faz, porque não atingimos a evolução necessária para deixar esta experiência. E como é que eu posso mudar isso, Nazil? Bom, sendo misericordioso, perdoando incondicionalmente, não guardando qualquer sentimento de culpa e, por favor, tirando uma parte da sua programação de Natal e repartindo com quem não tem nada. Volta para casa hoje, lembrando do alerta da Leia, como um convite fantástico. O que você programou para o seu Natal, faz um corte, faz uma adequação. Se você puder cortar metade, você está dando um passo fantástico. E lembra de alguém que espera um único dia do ano para usufruir o que na nossa casa às vezes é jogado fora por não ser consumido. A gente tem esse compromisso com a nossa consciência. Não é com a Leia, nem com a Francisca, nem com a Cláudia. É com a nossa consciência. Porque nós queremos ser melhores. Precisa mudar do discurso para a prática. Mas na minha casa as pessoas não vão entender, problema delas. Ô mãe, não vamos ter... Não. Por quê? Porque aquilo que a gente teria aqui, metade está sendo usado na casa de alguém, que eu tenho certeza absoluta, enquanto espírito que é, vai agradecer a Deus. E sabe quem vai ficar com este crédito? Então, pode ser a única coisa boa que a gente leve da encarnação. Naquele dia, lembremos, para fechar, de André Luiz. O senhor atendia muita gente, mas uma mulher lá que o senhor atendeu de graça, era a única prece que ele tinha. Era o momento de refrigério. E ele quis saber quem era. Quando conheceu em nosso lar,
Ela disse: eu não tenho como agradecer a sua generosidade. A gente pode ser generoso já. Já. Jesus nos abençoe. Nem fica bravo. Eu tenho que terminar antes que eles comecem a olhar o relógio. Tenho certeza que todos estamos com gosto de quero mais. Se todos fossem iguais a você, que maravilha viver. Sabe o que faz? É. Que bom, ficamos muito felizes, porque todos gostamos imensamente de você, da sua fala, de tudo que temos aprendido com você. Que bom que você vai estar conosco 6 vezes, que beleza. Que Deus te abençoe, te ilumine, que te dê bastante saúde e energia para você fazer esse trabalho que você faz tão bem de divulgação da doutrina espírita. Hoje você vai estar em Matão. Sempre tem gente de Matão aqui. E amanhã... Mesma coisa, tá? E amanhã cedo é outra e não é a mesma coisa, senão... Eu sei, pois a gente não está vendo aí como é que você faz. Não falei que eu vou chegar lá um dia? Não nessa encarnação. Um dia eu chego lá. Imagina pedir o tema para as pessoas. Eu morro do coração. Obrigada, viu, Nazil? A gente adora você. Então vamos orar a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, em agradecimento, não é? Amado Mestre Jesus, neste momento, com o coração feliz, elevamos o pensamento a Ti para agradecer. Sim, Mestre. Queremos agradecer por termos vindo a esta casa nesta tarde, por tudo que aprendemos, por todas as reflexões que pudemos fazer durante a fala do nosso irmão. Te agradecemos, Mestre Jesus, por todo carinho, toda solicitude de Teu coração generoso para com cada um de nós. Reconhecemos, Mestre Jesus, o quanto recebemos de Ti, através dos amigos espirituais que nos apoiam, nos auxiliam, nos inspiram. E estamos felizes porque vamos aprendendo cada vez um pouco mais. E esse aprendizado interiorizado em nossos corações vai ditando a cada um de nós novos comportamentos, novas atitudes, novos posicionamentos de vida. Cada vez que nós chegamos a esta casa, saímos enriquecidos por todas as reflexões que pudemos fazer. E lá fora, no dia a dia de nossas vidas, que é sempre tão difícil, nós já conseguimos vislumbrar alguns comportamentos melhores que não possuíamos, mas que agora já somos capazes sim de ostentar. Ah, Mestre Jesus, como te agradecemos por tudo o que constantemente recebemos de Ti. E pedimos que possas nos abençoar. Abençoa, Mestre Jesus, a cada um de nós que aqui está, com bênçãos de paz, serenidade, alegria de viver, saúde física, equilíbrio espiritual, bom ânimo, perseverança. Abençoa também nossos lares, nossos entes queridos, nossos familiares. Abençoa esta humanidade inteira, ainda carente e sofredora.
Abençoa até aqueles que, distanciados de ti, ainda nem sequer te conhecem. E que nesta hora de bênçãos e benefícios possamos orar contigo, levando a Deus, o nosso Pai, a prece que nos ensinaste. Que fluidos benéficos nos envolvam a todos neste instante, quando, com humildade e fé, dizemos de todo o nosso coração: Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja.